Olá, gente, olá! Pois é, eu nunca na minha vida podia imaginar que faria um vídeo desse sobre esse assunto. Quando eu falei com meu pai sobre a guerra, o que eles passaram, em parte ele sabia contar, porque ele era ainda criança pequena, mas ficaram certas imagens na cabeça. E com a idade, essas imagens voltam a aparecer, né? E quando eu era criança, eu vi o meu avô, que tinha sofrido com vários tiros no corpo, né? Inclusive na cabeça. E eu tive a chance de conhecer ele um pouquinho. Ele faleceu relativamente novo, quando eu era, acho que estava com 7 anos. Mas me lembro de umas imagens deles que ele chacoalhava a cabeça porque ele tinha recebido um tiro aqui, levou um tiro nas costas, na perna, etc, etc, etc. E meu pai contava certas coisas porque ele era, ele tinha que fugir dos russos e, pois é, com a família toda, viu como a casa dos pais dele foi bombardeado, num lado os alemães, no outro lado os russos. E cenas horríveis de se imaginar, né? E infelizmente, gente, a gente nunca podia imaginar, mas infelizmente a gente se encontra também numa fase dessa, onde a gente se pergunta, será que o nosso país está preparado para qualquer eventualidade nesse sentido? A gente se encontra numa crise, mas depois de 1962, a crise de Cuba, talvez uns e outros de vocês se lembram, talvez uns e outros conhecem pelos livros, etc., onde também estava por um fio do mundo entrar na Terceira Guerra Mundial. E agora a gente, infelizmente, se encontra na mesma situação. Nós estamos por um fio, né? E como a Alemanha está se preparando? As inundações, as pandemias e a guerra na Europa nos mostram que nossa sociedade precisa melhorar sua defesa e resiliência. Essa é uma tarefa para todos os agentes de segurança, desde a polícia e a saúde pública até a Agência Federal de Assistência Técnica, o Exército Alemão, etc. Essas organizações teriam que praticar sua cooperação na prática. Mas também empresas, administrações, de fato todos os cidadãos teriam que ser sensibilizados recentemente para essa tarefa. E essa não é uma tarefa pequena. E aí vem o problema. É que essa tarefa, na verdade, é uma tarefa que devia acontecer através dos políticos. De começar a sensibilizar a população. E esse é o nosso problema. Nós temos uns líderes aqui que eu ainda falei ontem com o freguês nosso, no hotel, ali no restaurante, 50 anos, criança pequena de 11 anos, e ele disse justamente aquilo que muitos de nós sentimos, que eu também particularmente sinto. Onde ficaram todas as cabeças inteligentes, a sabedoria? Hoje, o que a gente vê sendo mostrado para nós, cada dia mais cenas ridículas dos nossos políticos. Políticos que não têm mais credibilidade nenhuma. Nós fizemos piadas, nós colocamos eles como burros, como idiotas, etc. Me lembro que nós tivemos no passado também políticos onde a gente podia levantar a cabeça e dizer, olha, esses ali. E também, por parte, eles também foram odiados, esses políticos. Mas eles tinham carisma, eles tinham personalidade,
E eles falavam abertamente o que achavam. Franz Josef Strauss, Wehner, Schmidt, muitas pessoas que na época representavam a Alemanha. Hoje em dia, a gente não tem mais essas figuras, infelizmente. Sentimos muito pela perda desses líderes. Enquanto 100 bilhões de euros são generosamente gastos na militarização, pouca consideração é dada à proteção civil. Parece que ela não quer, a política, né, não quer pensar em um cenário no qual países da OTAN, como a Alemanha, também poderiam se envolver em conflitos armados. Esta é a única maneira de explicar o fato de que a Alemanha provavelmente não teria suprimentos suficientes de bens essenciais no caso de uma emergência. Oh, bichos! Olha lá! Apitando para vocês, gente, ao redor do mundo, dando os parabéns que vocês estão aqui no nosso canal assistindo esse vídeo. E, mais não preciso dizer, né, gente? Pois é. A pandemia mostrou a todos como a Alemanha está mal organizada no momento. Na pior das hipóteses, a Alemanha pode não ter cidades de barracas suficientes, reservas de alimentos e água potável e provavelmente não ter abrigos suficientes. Se realmente nós chegamos a uma emergência dessa, que realmente significaria que pessoas tinham que deixar as casas, as cidades, sair e procurar abrigo em barracas ou em outras possibilidades. O Escritório Federal de Proteção Civil e Assistência de Desastres, BBK, é responsável. O BBK é a autoridade superior que teve que cancelar o chamado Dia de Advertência no ano retrasado. Talvez vocês lembram, ainda em 2020 nós tivemos aquele dia, acho que foi 10 de outubro, se eu não me engano, onde todos os sirenes eram para funcionar, onde era para planejar o dia de alerta e foi um fracasso. Assim, a Alemanha de hoje em dia, a melhor Alemanha de todos os tempos, está colocada. Né? Os sistemas de sirenes restantes, aplicações de aviso, assim como rádio e televisão, que deviam ser testados em todo o país, simplesmente não foi suficientemente bem coordenado e não funcionou. Não funcionou naquele dia. Após o fim da chamada Guerra Fria, foi considerado improvável que a Alemanha e, portanto, também os estados da Alemanha Oriental, né, como a Saxônia e Thüringen, pudessem ser arrastados para um conflito armado. Após o ataque do exército russo a seus vizinhos ucranianos, alguns não têm certeza se essa avaliação permanece verdadeira. Os abrigos que existiam na parte oriental da Alemanha não foram incluídos no conceito de abrigo do governo federal na época após a reunificação da Alemanha. Como resultado, não havia e não há abrigos públicos disponíveis em vários estados na Alemanha. Nós, sinceramente, gente, nosso país que passou por 2 guerras mundiais, que se encontra no meio da Europa. Logicamente, nós sempre, nas últimas décadas, nós tivemos guerra, mas sempre no meio disso aconteceram várias guerras ao redor do mundo. E vocês sabem que essas guerras ao redor do mundo podem facilmente também virar um fogo maior, se estender. E mesmo assim o nosso governo, não tem problema, a gente não precisa mais desses abrigos, não vão mais cuidar disso, né?
porque é muito custo, né? Mas a previsão nossa não tem mais problema. A mesma coisa é com a alimentação, que na verdade, depois da Segunda Guerra, a Alemanha tem uma reserva para a população toda de 90 dias. E se você acompanha o nosso canal há mais tempo, há mais anos, vocês sabem que sobre esse assunto eu também já falei. Que se pensava em até parar com esse armazém de alimentos. Pois é. Baixar e depois parar de ter. E fazer contratos com outros países de, no caso H, fornecerem comida. Que idiotice essa. Esses são os nossos políticos. Essa é a melhor Alemanha de todos os tempos. E agora nós estamos naquela. Acredito que nós ainda temos bastante reserva. Mas a discussão tinha acontecido há 2 ou 3 anos. E sempre de novo, né? De acordo com a Agência Federal de Agricultura e Alimentos, existem 2 reservas estaduais de emergência. Por um lado, existe a Reserva Federal de Grãos, ou cereais, como vocês falaram, né? Escreveram para mim. Eu vou aprendendo, né? Que consiste de trigo, centeio e aveia. No caso de uma crise forte, isso deve ser usado principalmente para produzir farinha para abastecer a população com pão. Por outro lado, arroz, ervilhas, lentilhas e leite condensado, por exemplo. São armazenados como as chamadas reservas civis de emergência. Em caso de crise, esses alimentos prontos para o uso devem ser distribuídos através de instalações de catering comunitário, especialmente aos consumidores nas aglomerações urbanas, a fim de poder oferecer à população pelo menos uma refeição quente ao dia. Essa reserva de emergência é mantida pronta em 150 locais que são, no entanto, secretos a fim de evitar saques em caso de emergência. Vocês já pensaram? O Escritório Federal de Proteção Civil e Assistência de Desastres recomenda manter um estoque. Há anos já falo para vocês, eles agora, nos últimos 2 anos, começam a falar, né, de um estoque de comida, né? Recomenda manter um estoque de emergência pronto por 10 dias para toda a população, mas a maioria, primeiro, não tem lugar onde fazer o estoque. E a maioria também não se interessa, eles não têm. Não, mesmo eles, o governo, o próprio governo, alertando, eles não pensam nisso. Não. Gente. Esse é o povo. Né? Essa emergência, por 10 dias, isso inclui legumes e frutas em latas, massas e arroz, bebidas e água para preparar alimentos. A reserva de emergência deve incluir cerca de 2.000 quilocalorias por dia para um adulto. A Cruz Vermelha alemã opera um centro logístico para equipamentos de proteção médica no aeroporto de Dresden. Ela faz parte de uma rede de proteção civil em toda a União Europeia. Equipamentos como batas e máscaras de proteção são mantidas lá em uma área de 6.000 metros quadrados. Há a possibilidade de expandir a área para até 10.000 metros quadrados. Desse centro logístico também saíram várias cargas de equipamento para a Ucrânia. Pois é, gente, essa é a melhor Alemanha de todos os tempos. Essa é a realidade daqui, gente. Tá? Então, para vocês que sempre estão interessados, ligados nos nossos vídeos na Alemanha, na Europa e o resto do mundo, muito obrigado por participar nesse vídeo até agora. Forte abraço, mão no coração, gente.
Até mais!